Bom, turma, vamos lá. A ideia aqui então é a gente conseguir trazer as informações da API que a gente estava vendo via navegador para dentro do nosso API. Então vai ser bem simples, tá? A gente está utilizando aqui um campo, conforme eu for digitando, ele vai trazendo filme. Essa API especificamente, ele só faz requisição quando tiver 3 caracteres. Então, trouxe aqui 3 caracteres, ele já fez uma requisição. Ele não traz a parte, passando uma parte, ele traz o nome do filme completo. Então, o mate, ele não vai trazer os matrix, ele só pega os filmes que contenham mate. Isso é por conta da API mesmo, tudo bem? Então, por exemplo, se eu digitar mate R aqui, ó, matre, ele não encontrou nenhum filme, ele manteve o que ele já tinha mostrado. A partir do matre, ele encontrou 2 filmes, um filme não tem nem nome aqui, né? A gente podia até tratar. Eu não tratei essa imagem aqui, mas isso aqui não é difícil para poder colocar uma imagem filme não, é imagem não disponível, alguma coisa assim. Se eu colocar Matrix, prontinho. Aí ele trouxe aqui as coisas que eu pesquisei. Então, deixa eu dar uma minimizada, trazendo aqui todos os filmes bonitinho, filme, série, né, conforme a gente tinha visto. O que vocês estão vendo aqui está sendo representado pelo nosso aplicativo. Vamos lá, tem bastante conceito novo, só para a gente fazer esse negócio bem simples aqui. Isso aqui já vai render bastante assunto para a gente. Então, turma, vamos lá. Vamos começar criando um novo projeto Flutter. Empty Application. Escolha a pasta que vocês querem. Consumo, API. Vou colocar aqui o nome da API, MDB. Deixa ele criar. Beleza, aqui já criou. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou mudar esse cara aqui para stateful. Ctrl ponto, lembrando o atalho. Beleza. E aqui no scaffold, material app. Já vou colocar para ele tirar o debug mode. Scaffold. Bom, eu vou colocar uma coluna, turma, para poder a caixa de texto ficar em cima da lista, tá bom? Então eu vou vir aqui nesse cara, Ctrl ponto, colocar dentro de uma coluna, beleza. Esse cara aqui eu vou trocar. A gente já usou um campo, né, de caixa de texto, é o text field. Deixa ele gerar aí pra gente. Esse text field, turma, eu vou usar aqui um decoration para colocar tipo a legenda dele. Então ele recebe o input decoration e aqui dentro, esse aqui, né, é um label style. Não, é o text, label text, alguma coisa assim, né? Label text. Tô cego, fiquei 2 horas procurando, não achei. Beleza. Então, label text, a gente vai colocar aqui nome do filme. Ele recebe um label text, mas até agora eu não vi, um string. A gente já usou um campo, né, de caixa de texto, é o text field, mas até agora eu não vi.
A gente já usou esse campo, né, que é o text field. Beleza. Esse text field, turma, ele tem um atributo aqui que é o decoration, que recebe um input decoration. E aqui a gente pode colocar um hint, que é aquele texto que some, né? Mas a gente tem bastante espaço aqui. Eu vou usar um label text, acho mais bonitinho. E aqui eu vou colocar o nome do filme. Beleza, vou salvar. Agora, salvar, né, para ele poder dar uma indentada aqui. Aí esse cara, ele vai ter um evento, text field decoration, que é o change. Um change. Beleza. Eu vou chamar um método aqui, turma, só para exemplificar como que vai funcionar esse evento onChange, mas ele é bem intuitivo, tá? Então, esse método aqui, ó, repara que esse método onChange, ele recebe, né, um parâmetro já. Então, o texto que você está digitando vai vir aqui para essa variável value. Então, eu vou vir aqui, ó, vou usar Maron Function, e o que que eu vou fazer? Eu vou chamar um método, futuramente esse método vai ser fazer uma requisição, né? Então eu vou chamar ele aqui, ó, de, na verdade, nem sempre ele vai fazer uma requisição, porque a gente vai ter que fazer umas validações antes, né? Eu vou chamar de onChange mesmo, tá bom? Vou chamar o mesmo nome aqui do evento, só que esse aqui é o meu método onChange. E aí eu vou passar o velho para ele, e aí eu vou mandar criar esse método. Beleza, acho que ele está dando erro por causa da constante aqui. Call const. Onde você quer que eu coloque const? Beleza. Então eu vou colocar const aqui, né? Só para ele parar de reclamar. Você podia mandar ignorar também, mas vamos fazer o que é mais adequado. Aí, turma, o que que eu quero mostrar aqui para vocês? Como esse evento de onChange funciona, tá? Então, toda vez que mudar o texto dessa caixa de texto, ele vai chamar esse valor e vai passar esse texto aqui, ó. Vou colocar até o... Esse aqui vai ser o título do filme mais para frente, né? Então, eu vou colocar o nome em inglês, porque o título do filme vai estar em inglês, beleza? Tá. E aqui, por enquanto, eu vou simplesmente dar um print nesse title, só para vocês verem esse método funcionando. Eu vou rodar a turma no navegador, porque ele é mais leve do que ficar rodando no Android, tá bom? Então tá aqui minha caixa de texto. Esse aqui é um label, né? Então ele não some quando eu clico. Vou colocar aqui então, por exemplo, uma matrix. Toda vez que eu for digitando, ele vai chamar o onChange e vai imprimir o que eu digitei. Tudo bem? Então, ó, vocês vão ver que imediatamente, quando eu colocar uma nova letra, ele chama o método e imprime esse método, certo? Outra coisa, turma, aqui, essa caixa, né, ela ficou meio feia assim. Um dos atributos do decoration, deixa eu colocar aqui uma vírgula para ele jogar para baixo já. É a borda, né? Então, vou colocar aqui, ó, border, me dá sugestão ali. Essa é a primeira opção aqui, outline, isso aqui, border. Uma vírgula, beleza. Vamos ver o que que deu aqui. Já colocou a borda. Aí depois a gente coloca lá o padding, né, para ele poder ficar mais bonitinho. Mas beleza, já ficou com a bordinha aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Com isso, turma, eu já consigo mostrar aqui para vocês. Tem que colocar o padding, né? Tá até quebrando ali. Deixa eu já colocar um padding aqui, rapidão, nessa coluna. Ctrl ponto.
Beleza, agora está mais bonitinho. Então, eu já consigo mostrar para vocês como que eu faço a requisição da API e trago os valores para dentro do meu código. Tudo bem? Depois a gente joga esses valores para listas. Então, vamos separar aqui por parte. Vamos lá. Para eu conseguir fazer uma requisição API, eu tenho que usar uma biblioteca que não é padrão do Flutter, nem do Dart. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai baixar essa biblioteca. O que eu vou utilizar aqui, turma, é um conceito de gerenciador de dependência. No caso do Flutter, ele usa o YAML. Todo projeto que vocês forem fazer, turma, tem sempre algum arquivo, né, que é o gerenciador de dependência. Pode ser o Gradle lá no Android, tá? Pode ser o Maven lá, para quem está usando o Java com o Spring, e aqui ele usa esse YAML. Aqui ele não precisa ficar se preocupando não, tá? É bem tranquilo de entender os conceitos. Tá vendo que aqui ele tem essa palavra dependencies, né? São nossas dependências. Antigamente, o que que a gente tinha que fazer? Toda vez que a gente fosse usar uma biblioteca externa, nossa, a gente tinha que ir lá onde estava a biblioteca, jogava para o nosso projeto e fazia uma configuração para o nosso projeto enxergar. A ideia aqui, ao invés de a gente fazer esse trabalho manual, a gente simplesmente coloca qualquer dependência que a gente está precisando e ele baixa para a gente automaticamente. Se vocês repararem aqui, ele já tem uma dependência do Flutter. Óbvio, né? A gente está usando o Dart e ele está precisando utilizar o framework Flutter. Tudo bem? E aí, como que a gente vai fazer e qual que é a dependência que a gente vai utilizar aqui? No mesmo nível, turma, da palavra Flutter, isso é super importante, tá? Esse YAML, a indentação faz parte, tá, do código, então não é simplesmente visual, faz parte da sintaxe. Tudo bem? Como ele não usa vírgula aqui para separar, ele tem que dar no mesmo nível aqui do Flutter. Tudo bem? Então a gente vai colocar assim, ó, HTTP dois pontos. Depois dos dois pontos é a versão, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma versãozinha. Do que a gente vai utilizar pode ser qualquer versão. Então, eu posso utilizar essa palavra aqui, N, que ele vai baixar. Com esse HTTP, eu vou conseguir fazer as requisições. Lembra que o padrão REST usa os métodos HTTP? Então, eu vou conseguir acessar qualquer método HTTP, inclusive o GET, que é o que eu preciso. Depois que vocês escreveram isso, vocês têm que vir aqui para ele poder baixar a dependência. Vocês vão ver que ele vai fazer um download e a partir de agora, se tudo deu certo, a gente vai poder utilizar os métodos HTTP. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos tirar esse print daqui, foi só para dar um exemplo. A gente vai fazer assim. Vamos colocar aqui uma constante. No Dart, ele não segue o padrão de falar que constante é tudo letra maiúscula, tá? Então vou colocar aqui, ó, número mínimo caracteres. O número mínimo de caracteres é 3, tá? Só para não ficar as palavras perdidas. Beleza. A gente vai fazer assim. Se o título que o cara digitou, bom, tamanho, for maior ou igual que esse número mínimo, aí sim eu vou fazer a minha requisição. Beleza? Se não, ele nem faz, porque a própria API ignora, tá? Ele não vai retornar nenhum filme se não tiver pelo menos 3 caracteres. Então, eu vou colocar aqui, requisição, OMDB. Turma, eu sei que quem já está acostumado a fazer coisa com Spring, né, utilizando o padrão RESTful, utilizando MVC, já está falando, professor, não vai separar isso em service? Não, né, gente? A gente está vendo coisa aqui focada em Flutter, que nos aplicativos, se a gente for colocar todos esses conceitos aqui, cada aplicativo vai ficar com 3 horas. Então, estamos focando nos conceitos aqui de Flutter, tá? Essas coisinhas, para quem já conhece, tá tranquilo, né? Vai separar as responsabilidades, tudo bonitinho. Então, aqui eu só estou focando para fazer funcionar. Mas para frente a gente pode criar um projeto profissional, separando tudo em pastinha, responsabilidade bem bonitinho. Beleza? Então, ó, requisição a MDB e ele vai passar o título. Professor, o que que ele vai retornar, né? Esse vai ser um método que vai retornar? Vamos com calma. Vamos primeiro só mandar criar ele e a gente vai fazendo as coisas aqui por parte. Então, vou criar um método, requisição MDB. Beleza. Como que a gente vai fazer uma requisição?
que é o mínimo de coisa que a gente precisa para poder fazer esse aplicativo funcionar? Bom, vocês viram que para a gente poder acessar a API, eu preciso da URI, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar uma constante para que seja o URI. Mas antes disso, a gente sabe que a gente também tem uma chave, né? Então, eu vou colocar aqui const string, a minha chave, só para ficar bem claro que é a chave da API. E aqui a gente precisa colocar aquela chave. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Pera aí, rapidão. Beleza, vamos lá. Opa, aqui está minha chave. Aí, turma, eu quero mostrar uma coisa legal para vocês que vai ser o seguinte. A minha URI também é uma constante, né? Mas vamos praticar um conceito aqui do Dart, específico do Dart. Vou colocar aqui o URI, e aí vou dar um Ctrl V aqui também, só para não ter que ficar digitando isso, não ter que digitar, né? De novo, esqueci as aspas. Ok, aqui. Legal. Repara aqui numa coisa. Apesar desse cara aqui, ó, ele vai ser constante, essa URI, né? Ele tá dando uma reclamada aqui, por quê? Ele está falando aqui, ó, que todos esses atributos eles têm que ser constante ou ele já tem que saber qual que é o valor na hora de declarar. O Dart tem uma diferença entre const e final. Eu só posso declarar alguma coisa como const se eu já sei o valor na hora que estou declarando. Então, por exemplo, esse cara aqui, como eu já sei o valor, ele é uma const. Ele também poderia ser um final, mas ele já está até reclamando, que ele fala assim, ó, como você já sabe o valor, declara ele como const. Tudo bem? Nesse caso, ele também vai ser uma constante, porque ele não vai poder ser alterado. Mas esse título eu ainda não sei o valor, ele só vai saber em tempo de compilação quando o usuário digitar o título. Então, nesse caso, ele é uma final. Essa é a diferença de constante e final, né? Nem precisa de uma aula para explicar. Então, se eu já sei o valor em tempo de compilação, é uma const. Se eu só vou saber o valor em tempo de execução, quando o usuário digitar, eu tenho que declarar como final. Então ele usa isso daí internamente para fazer alguma coisa, para otimizar, né, os processos dele. Beleza, seguindo. Agora o que que eu preciso fazer? Eu tendo, né, ó, a minha API key e o parâmetro título, eu já consigo acessar o filme. Só isso basicamente que eu preciso, né? E aí eu preciso fazer o acesso. Lembra aquela biblioteca lá que a gente importou, né, no HTTP? A gente, na verdade, a gente só fez o download dela, né? A gente ainda não importou. Nesse caso aqui, deixa eu só conferir, ver se eles já não arrumaram isso, né? Eu queria ver se ele faz um import para mim, mas ele não vai conseguir fazer esse import, né? Tem que fazer manualmente. Eu tô sempre vendo, porque às vezes eles fazem, de repente eles fazem alguma atualização. Vamos lá. Vou fazer um import aqui manual, então eu vou dar um Ctrl C até a parte aqui do package, que é igual. Aí aqui vai ser HTTP. Opa, peraí. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou acessando o pacote HTTP que a gente fez o download. Dentro desse pacote tem uma classe HTTP com o mesmo nome do pacote. Nome de classe termina com. Classe não, né? O nome de arquivo. Então a gente tem um arquivo aqui, http.dart. Os métodos que a gente vai acessar, turma, está diretamente do arquivo, não está dentro de nenhuma classe. Então, coisa que é possível fazer no Dart, né? Então eu estou dando um nome aqui para ele, ó, vou chamar as http, que é um apelido para eu poder acessar esse arquivo e acessar os métodos que estão dentro dele. Tudo bem? Eu já vi em aula dar erro aqui, mesmo a gente ter feito a dependência bonitinho. Se você estiver dando erro, a primeira coisa que vocês vão fazer é dar uma conferida aqui no YAML, ver se a indentação está correta aqui, certinho embaixo do Flutter, ver se está com espaço, ver se está tudo digitado certinho, tá bom? Dá uma conferida aqui, mandando fazer o pacote de novo, tudo bonitinho. Se ainda estiver dando erro, turma,
Mesmo assim, coloca o mouse em cima, dá um quick fix. O de vocês vai ter uma opção adicionar HTTP to dependências, alguma coisa assim, sabe? Aí você clica nesse cara, que já era para ele ter feito, mas às vezes acho que dá algum bugzinho em relação a isso. Tudo bem? Feito isso, deve resolver e a gente já pode usar o método HTTP. O método não, né? O arquivo HTTP, os métodos que vão estar dentro dele. Então, é o seguinte, olha que legal que a gente vai fazer aqui. A minha requisição vai retornar alguma coisa, tudo bem? Eu vou declarar ela como var e eu vou colocar aqui, ó, response, que vai ser a resposta da minha requisição. Para eu poder fazer a requisição, eu vou chamar o HTTP. Ele já até reconheceu aqui bonitinho, né? Ó, HTTP. Lembra lá qual que é o nome do método que faz requisição? Método get. E adivinha o que ele está esperando receber como parâmetro? Uma URI. O resto das coisas aqui são opcionais, né? Que é coisa de cabeçalho que a gente nem viu ainda. Então, eu passando aqui um método get, ó, vou chamar aqui a URI. Beleza, vamos colocar o mouse em cima. The type string, URI. Ah, tá, tem que converter essa URI aqui antes. Espera aí. Tem uma própria classe aqui do URI, que ela tem um método para converter. URI.parse. Beleza. Aí, turma, por quê, né? Porque pode ser, esse cara não recebe uma string, ele recebe uma URI. E esse cara aqui, ele vai converter essa string no URI para ver se está no formato certo, né? Protocolo, se não tem nada diferente aqui de uma URI. Tudo bem? Agora a gente vai precisar praticar um conceito que a gente viu lá nas aulas teóricas, que é assim. O que que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso ver é se essa requisição deu certo. Pode ser, por exemplo, que eu tenha colocado um servidor que não existe, beleza? Então, ó, esse cara aqui está me retornando essa response, né? Ó, vou colocar aqui o mouse em cima, um future, ó, já está dando um spoiler, né? Que esse cara aqui vai ser um future. Response, e aí para ver se deu certo, ó, deixa eu ver se tem aqui um método response.code. Oxe, não é status code? Ah, ele nem vai trazer, é verdade. Eu ia mostrar para vocês, eu ia concluir um raciocínio aqui, mas enquanto eu não fizer o que eu preciso fazer, ele nem deixa. Então, turma, eu estou tentando acessar o código de resposta desse cara, e ele nem está colocando esse código de resposta aqui. Por quê? O que que acontece? Imagine que aqui eu vou ver esse status code, ó, vou até colocar aqui, se não me engano, a gente é assim, tá? Aqui é o, se não for, depois eu arrumo. Diferente de 200. O status code 200, turma, indica que a requisição teve sucesso. Ter sucesso não significa que ela trouxe filme, mas que eu passei, né, um servidor que existe, que o servidor está no ar, coisa assim do tipo. Tudo bem? Só que esse método aqui, ó, o método get, é um método tipo future, ou seja, ele vai ser um método assíncrono. Isso daí vai impactar no quê? Ele não vai ficar esperando terminar esse método para poder ver o status code. Então ele ainda não vai ter esse status code. Inclusive é por isso que ele está dando erro para mim. Tudo bem? Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar o resultado dessa requisição. Então eu vou vir aqui e vou falar, ó, especificamente nesse caso, eu vou dar um await. Beleza, deixa eu ver se é o erro que eu estou esperando. Tudo bem. Então eu tenho que falar assim, ó, espera, né, terminar essa requisição para eu poder ver o status code. Tudo bem? Então, gente, aqui é um exemplo muito bonitinho para o caso lá teórico que a gente viu, né, das funções await, das funções function, async, e a gente utilizando o método await. Ele já até parou de dar o erro, era status code mesmo o nome, tá? Só que o que que acontece? Se a gente está falando await, ele vai travar a minha aplicação. E aí, se esse método onde ele está dentro não for assíncrono, não está adiantando nada, né? Ah, o método principal não é assíncrono, está chamando ele.
E aí, se ele for await, ele vai ficar travado. Esse método que está chamando vai ficar travado. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse cara aqui num método future também. Então, ó, vamos ver se ele sugere isso aqui para mim, se ele já faz esse quick fix. Olha que bonitinho. Já colocou future e ele já colocou async. Tudo bem? Esse método, turma, ele não vai ser void, né? Ele não vai retornar aqui um void. Depois a gente altera aqui o retorno dele. Mas está dando para ver que já está funcionando bonitinho, né? Agora o que que acontece? Na hora que eu chamar esse método aqui, ó, ele não vai travar a aplicação. Então, se ele tiver que fazer alguma outra coisa, tudo bem. E aí ele vai ficar esperando o await. Na hora que ele terminar, ele retorna tudo bonitinho. Então, turma, na hora que ele tentou acessar a API e deu erro, aqui estava dando um erro que a gente não estava esperando de fato, né? Então eu vou lançar uma exceção aqui, ó. Throw new exception erro ao acessar a API. Então isso não significa que não tem filme, significa que aconteceu alguma coisa errada no acesso, beleza? O hábito de colocar o new, beleza, já ranquei o new. Então tá. Turma, se não deu erro acessar a API, o que que eu quero ver? Eu quero ver, né, o que que ele retornou. Ele retornar a minha, não dar o erro de retorno, não significa que ele encontrou um filme, tudo bem? Mas eu já quero mostrar aqui alguma coisa para vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui também, utilizando o var, só para vocês verem qual que vai ser o tipo que ele vai gerar. E aqui eu vou colocar, ali foi o response, e aqui eu vou colocar então o body da minha requisição. Eu vou colocar aqui var body response.body. Ele vai retornar, turma, exatamente o que estava lá na página, tá? Como na página vai estar um JSON, aqui para o meu var body vai vir esse JSON. Tudo bem? Independente se foi um filme ou não. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar imprimir esse body. Beleza, vamos rodar esse cara aqui. Em algum momento eu dei um stop. Esperar rodar. Então, vamos lá. A gente fez uma validação, conforme ele for digitando, enquanto não tiver 3 caracteres, ele não faz nada, então ele não está caindo aqui, tudo bem? Vou colocar aqui mate. Ó, legal, hein? Ele já reconheceu e ele já trouxe o JSON completo. Ó, lembra? Comecinho do JSON, search, o primeiro filme, e aqui, ó, não está formatado nem nada, mas é exatamente o que está retornando a API, que é esse JSON, certo? Vamos limpar, não vou limpar agora que não vai adiantar, mas vamos colocar o matre. Ah, o matre é o que não tinha, né? Peraí, deixa eu voltar. Vou voltar aqui e vou limpar o console. Turma, lembra que o matre não tem filme? Olha que legal. Ele retornou aqui, ó, o JSON indicando que o filme não foi encontrado. Isso significa que foi um erro? Não, significa que ele simplesmente não encontrou o filme. Legal, né? Por que que isso é importante? Dependendo se ele achou ou não o filme, a gente vai carregar ou não a nossa lista, certo? Então a gente vai ter que verificar aí se ele encontrou. Mais importante agora vai ser o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer um debug aqui, peraí. Bom, enquanto eu não digitar 3 caracteres, ele não faz a requisição. Fez a requisição. Se a gente colocar o mouse em cima, a gente já viu que é um texto, né? Ó, é um textão, simplesmente. Ele está imprimindo aqui o texto para a gente. Beleza? Olha a diferença agora, turma. O que que acontece? Imagine esse cara aqui sendo como texto, eu quiser acessar somente as fotos, os pôster dos filmes para mostrar numa lista, né? Eu ia ter que chegar nesse atributo especificamente, usando classe métodos da classe string, esse é um negócio chato. Então, o que que dá para a gente fazer? Quer ver que legal? Eu vou vir aqui, ó, tem um JSON decode, e aí, a gente sabendo que esse cara vai retornar um JSON, tendo certeza, ele vai transformar esse texto aqui, ó, num JSON. E qual que é o melhor formato, turma, para receber um JSON numa variável? O que que vocês acham? Espera aí, deixa eu, tipo, ter que executar de novo aqui, né, em modo debug.
Pensem aí, ó, deixa eu abrir aqui o JSON para vocês, enquanto ele está lançando. Poxa, eu fechei minha requisição. Ó, como que você acha que ele vai guardar essas informações dentro de uma variável, que não seja texto, né? Qual que seria um tipo legal para guardar essas informações? O que que vocês acham? Esse aqui não é o que a gente está pesquisando, a gente está pesquisando com S, peraí. Só para a gente comparar. Beleza. Vamos lá. Então, eu mudando lá para o JSON Decode, olha que legal que vai acontecer. Se eu colocar o mouse em cima agora do body, olha só o que que ele é, turma. Ele é um JSON Map, tá vendo? Ó? E aí, ele entendeu que esse mapa tem inicialmente, ó, três valores, né? Ó, que é o search, três keys, né, iniciais. O total results e o response. Beleza? Então, se eu quiser acessar hold alt key, peraí. Ele falou ali. Ah, não, não era isso que eu queria. Eu queria ver se ele abria esse cara aqui, ó. Acho que ele não abre por aqui, né? Mas tudo bem, a gente vai acessar já já. Então, o que que ele fez? Ó, presta atenção. Tem os três valores, né? Ó, os três keys iniciais, que é o search, o total results e o response. O que que ele está fazendo? Ó, search, tá vendo? Que são os elementos raiz desse meu JSON. Se eu descer aqui, ó, total results e response. Esses três caras estão nos níveis iniciais desse map. Se eu tentar acessar diretamente um title aqui, ele não vai encontrar, ele vai falar, não sei o que que é, por quê? Porque a gente está na raiz do map. Então, para eu acessar qualquer coisa desse map, inicialmente eu tenho que passar se eu quero search, se eu quero o total results ou se eu quero o response. Tudo bem? Então, ó, vamos voltar aqui pro nosso código. Então eu vim aqui, ó. Agora esse cara sendo um map, deixa eu já dar um stop nele aqui. Deixa eu dar um continue, vai. Ó, na hora de imprimir, ele acaba imprimindo a mesma coisa, né? Porque ele imprimiu o map inteiro, o Dart ele se vira na hora de imprimir o map, mas vocês já viram que agora ele é um map. Ele sendo map, turma, o que que eu posso fazer? Deixa eu arrancar esse breakpoint daqui para ele não ficar parando toda hora. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e colocar. O que que ele quer? Vamos colocar aquele total results. Era assim, eu acho, né? Vamos ver. Vamos fazer de novo mais uma requisição. O matri, acho que vai trazer zero, né? De total results. Ele não vai encontrar, né? Porque ele não vai ter esse valor. Olha que legal. Movies. Tá, ele trouxe o response. Bora, total results. Matrix. Ele não. Ah, é porque eu não. Foi mal, gente. Eu não salvei, né? Isso aqui. Não dei um hot reload. Não tava entendendo o que estava acontecendo. Beleza. Application 211 ele trouxe. Nossa, 211 resultados, ó. A mate, né? Então, uma porrada de resultado. Qual que era o outro lá que tinha na raiz? Esse response, né? É que aqui tá com um ano, né? Pera aí. Deixa eu tirar esse ano daqui. Só pra comparar. Ah, não, é mate. Foi mal, gente. Eu viajei. Eu digitei até o mate, né? O mate tem uma porrada de filme com mate, hein, cara. Ó, os 211 que estava mostrando lá. O response aqui vai ser true, né? E aí, vamos supor, turma, então, que eu queira acessar, por exemplo, o título, né? Se eu quiser acessar o título, olha o que que vai acontecer. Como não é raiz desse elemento, ó, vou colocar aqui, ó. Tava com T maiúsculo, né? Title. Dá um hot reload. Vamos lá.
Null. Por que null? Porque eu estou tentando acessar uma key de um map que não existe. Professor, mas ela existe. Sim, mas ela está lá dentro. Dentro da onde? Do elemento search. Vamos mudar aqui agora. O que vocês acham que vai acontecer se eu colocar o elemento search e dar um hot reload? Olha que legal. O que ele trouxe? O search tem o quê? Um vetor dentro dele, uma lista, né? Então ele só trouxe, ó, todas as listas sem trazer o response, sem trazer aquele result, lá, sei lá, qual que era o outro valor do atributo. Tudo bem? Então o que eu quero que vocês façam? Só para vocês pensarem melhor nisso daí, não ficar viajando tanto. Eu queria que vocês imprimissem o título de um dos filmes aí, tá? Como que através do search vocês acessam qualquer valor aqui de qualquer atributo? Beleza? É para pensar, gente. Esse cara aqui está retornando um vetor. Se ele retorna um vetor, como que eu acesso as coisas do vetor? Tá? E esse vetor é o vetor do quê? É um vetor de JSON também. Então pense aí, dá um pause nesse vídeo e tenta imprimir o nome de qualquer filme. E aí, gente, conseguiram fazer? Vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, ó. Vamos vir aqui. Response. Eu vou fazer um var e aí eu vou declarar para ele receber o search lá, né? Então, o search, ele me está trazendo vários filmes, né? Eu vou colocar aqui movies no plural. Eu vou colocar aqui igual ao body. Igual isso aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl C. Beleza. Aí, turma, esse cara está trazendo uma lista, certo? Como que eu faço para acessar uma posição da lista? Uma posição dessa lista vai ser um filme só, então eu vou colocar aqui no singular. O que eu vou fazer? A partir da minha lista de filmes, como que eu acesso a posição? Através de índice, certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o filme 0, certo? Só que esse cara, turma, é uma lista e ele está me retornando o quê? Ó, deixa eu ver se está aberto aqui minha requisição. Ah, eu fechei. Não, tá aqui, ó. Então, o que a gente fez? A gente acessou o search, ele me trouxe um vetor, beleza? Esse vetor a gente está falando assim, pega a posição 0. Quem é a posição 0? Esse cara aqui, ó. E esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser um outro map. E qual que vão ser os elementos desse map dentro da lista? Esses caras aqui, ó. Título, ano, IMDb, do jeito que está escrito aqui, certo? Então, esse move aqui, ó, vou até dar um print só para vocês verem, passo a passo bonitinho, ó. Print, move. Ele vai imprimir o filme na posição 0. Se eu quiser alguma coisa específica, então, por exemplo, eu pedi para vocês colocarem, pegarem o título, né? Eu vou colocar o título aqui em português só para diferenciar. Deixa eu colocar um title inner. E aí eu vou colocar assim, ó, move. Esse move agora, turma, ele é um map também. Então, se eu quiser pegar o título, eu passo aqui. Opa, a chave dele, né? Aqui dele, ó, title, dessa maneira. E aí, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Save hot reload. 1, 2, 3. Certinho. Então, então, turma, espero que isso tenha ficado claro, tá? Se não, dá uma voltada, principalmente nesse negócio, ó, o map, retornou uma lista. A partir da lista eu acessei um índice, que me retornou um filme. A partir desse filme, esse filme é um map também, eu acessei a chave título e aí eu imprimi o título. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Isso aqui, ó, não importa tanto pra gente, né? Só foi para mostrar do exemplo. O que eu quero? Não é porque eu pesquisei um filme que eu tenho certeza que ele encontrou esse elemento search, certo? Se eu colocar um filme aqui que não existe, por exemplo, ó, ele vai me retornar isso aqui, não tem o search. Repara nesse response. Tá vendo que tá esse response false? Se eu coloco aqui, ó, alguma coisa que existe, um filme que ele encontra, esse response ele troca para true.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acessar esse cara aqui que está me indicando se ele encontrou um filme ou não. Tudo bem? Então, deixa eu já. Eu vou jogar ele para baixo, que eu vou precisar disso aqui mais para trás. Por que que isso é importante, turma? A gente vai. Esse método vai retornar uma lista. Essa lista pode ser uma lista vazia de filmes. Vou até trocar aqui, ó. Esse cara aqui vai retornar uma lista de filmes, certo? Troquei. Beleza, ele vai chiar porque eu ainda não retornei esses movies. Boa. Ah, lista. Mas ele nem sabe o que que é um movie, né? Na verdade, eu não vou colocar explicitamente o que ele vai retornar, porque não tem uma classe chamada movie, né? Eu estou fazendo de um jeito aqui mais simples. Então, tudo bem. Ele vai retornar um map, né? Ou uma lista, depende de como que a gente vai implementar. Onde... Beleza, agora eu vou fazer o seguinte. A gente quer saber se tem filme ou não. Então, eu vou colocar aqui, ó. Any movie, para ver se retornou pelo menos algum filme, né? E aí, eu vou usar o body e eu vou acessar aquele aqui que é o response. Se ele encontrou, esse cara vai estar true. E a gente vai ter que fazer uma diferenciar aqui, ó. Se esse cara aqui for igual a true, o que que eu vou fazer? Essa variável movies eu vou declarar aqui fora. Logo depois da exception, dá para declarar aqui já. Var movies. E aí eu vou declarar ela, turma, vazia. É muito diferente uma lista vazia e uma lista nula. Se eu tentar acessar uma lista nula, algum atributo dela, ela vai dar erro, tá? Agora, uma lista vazia, ele simplesmente não vai ter nenhuma posição. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Somente se deu certo, né, se ele encontrou alguma coisa, eu vou jogar o movies body search para ele. Ver se isso aqui faz sentido para vocês, ó. Se encontrou um filme, joga, né, o search para ele, porque agora eu tenho certeza que tem o search, porque a gente viu que o response é igual a true. Se não, o que que vai acontecer? Essa lista aqui, ó, ela vai continuar vazia. Tranquilo, tudo bem? Se não, se eu não tivesse feito isso, na hora que eu jogasse o search para cá e não tivesse nenhum filme, esse cara ia estar nulo. E isso daria um problema na hora que eu tentasse jogar para o meu list view. Boa? Então a última coisa que a gente vai fazer aqui é dar um return nesses moves. Beleza. Esse método está com todas as responsabilidades dele feitinha, bonitinho. Tudo bem? Acessa a API. Se acessou, acessa o corpo da API. Se encontrou algum filme, joga esse retorno para os filmes. Se não, a gente deixa essa lista vazia mesmo. E quem que vai receber esse cara? Quem vai receber esses filmes é o método onChange. Então vamos lá, turma. Esse método é um método do tipo filter e ele está retornando aqui um movies para a gente. Como que a gente faz para retornar, para acessar o retorno de um método filter? Como vocês viram, a gente vem aqui através dele e aí a gente coloca ponto, then, o valor do retorno vai vir aqui para a variável, no caso aqui a variável vai ser a variável movies, beleza? Estou jogando esse nome, podia ser qualquer nome. E aqui o que que ele vai fazer? O que que eu quero fazer, turma? Eu quero guardar esse moves numa variável global aqui, por exemplo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, coloco assim, dis.moves, que não existe ainda, igual a esse moves. Eu tendo essa variável globalmente, eu consigo fazer o que eu quiser com ela, beleza? Na verdade, aqui deixa eu fazer um esquema, que eu vou fazer o seguinte, ó. Não adianta fazer isso, porque depois eu vou ter que dar um set state aqui. Então, toda vez que eu fizer uma requisição, turma, eu quero atualizar a lista, né? Então, se eu quero atualizar a lista, eu vou fazer um set state. Agora sim, eu vou fazer o this.movies, que não existe ainda, igual a movies. Beleza? Mouse em cima, ver se ele sugere criar um field movies.
Beleza. E esse cara aqui tá no nível do estado. Tá ótimo. Set state. Ele nunca vai estar vazio, certo? Eu só tô sempre jogando aqui para ele dentro do set state. Bom, por desencargo, deixa eu inicializar ele aqui. Que eu acho que a primeira vez ele vai acessar já, né? E ele vai estar vazio. E aí toda vez que eu alterar, eu altero esse cara global. Beleza? Então, turma, em relação ao acesso à API, acabou, certo? O que a gente quiser aqui, a gente consegue mostrar, né? Printar, fazer os acessos, tá tudo funcionando bem bonitinho. O que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa jogar esses dados, que é uma lista de filme, para dentro de algum componente, né? Então, como vocês já viram lá no começo da aula, a gente vai trabalhar com um componente agora chamado ListView, que vai receber esses dados. Mas a parte mais difícil da aula, eu acredito que já tenha ido. Então, vamos lá, vamos para a parte final aqui da aula. A gente, por enquanto, tem esse campo. Aqui terminou o text field. Beleza. Então, depois do text field, eu vou colocar uma lista, tá? Turma, alguns componentes você é obrigado a definir um tamanho deles. Se a gente não definisse o tamanho, ele ia dar um erro. Para eu conseguir ocupar o espaço, eu quero que a minha lista ocupa todo o espaço que está sobrando. Então, eu vou usar esse expand aqui, beleza? E aí, eu teria duas opções aqui. Eu poderia escolher qual que seria o design da minha lista. Então, eu criaria tipo um componente aqui, item da lista, né? E aí, esse componente item da lista, eu colocaria, ele vai ter uma imagem de um tamanho tal, um texto aqui, outro texto aqui. Então, eu poderia criar esse componente e utilizar, tá? Hoje eu vou fazer um jeito mais fácil, porque essa aula já está ficando grande. E é legal que vocês conheçam também esse jeito mais prático de criar uma lista. A gente vai usar um componente pronto aqui dele, ó, que vai ser o ListView. Só que a gente não vai criar um list view do zero, a gente vai usar aqui, ó, o padrão builder, e ele que vai criar um componente do tipo list view para nós. Então vamos lá, vou pedir ajuda aqui para a ideia me lembrar dos componentes. Vou dar um Ctrl espaço, eu sei que ele tem isso aqui, ó, item count, que ele vai dizer quantos itens vão ter na lista. Então quantos itens ele vão ter? Eu vou acessar o minha variável moves.length. Então, o tamanho de filme que tiver lá vai ser o tamanho da minha lista. Esse item.builder, ele está esperando receber uma função. Podia ter gerado isso para mim, não poderia não? Ah, bom, tá estranho. Ele vai gerar essa função que ele recebe o contexto e o index. Isso aqui, turma, não precisa mexer, tá? Ele vai fazer as coisas automáticas aqui pra gente. E aqui eu vou dar um return list tile. É isso aqui. A return, turma, não pode estar dentro de uma arrow function, tá? Por isso que ele deu uma chiada. Return list tile. Poxa vida. Ah, você não tá com erro aqui não, cara. Depois do return. O problema é que enquanto você não arruma o erro, ele não identa. Enquanto ele não identa, fica super confuso aqui para mexer, né? Beleza, então, gente, ó, isso aqui não fiquem se preocupando com essa sintaxe, é uma sintaxe super complicada. Vocês estão vendo que até eu estou me perdendo aqui. E é sempre igual, tá? Então, se vocês quiserem depois utilizar um outro list view, né, nesse mesmo esquema, dá um Ctrl C, Ctrl V nesse código, que só vai mudar os atributos que a gente vai fazer daqui para frente. Então, esse list tile, ó, me dá uma ajuda aí, fala o que você tem. Eu tenho title, subtitle. Então, vou colocar aqui o title dele. Ele automaticamente ele já tem as posições desses caras, tá? Ele vai ser aquela lista que vocês viram no começo do aplicativo. Então, o title é aquele primeiro texto que fica ali à direita do lado da foto.
Onde que está o título, turma? Está no meu componente Movies. Que posição? Lembra que esse cara aqui é uma lista. Ele recebe aqui, ó, automaticamente, ele vai fazer esse controle pra gente. Cada item, ele vai jogar, cada posição da lista, ele vai mexendo no index. Então, na posição 0, 1, 2, 3, ele vai fazendo isso para nós. Então, eu vou passar esse index aqui. Lembrando, turma, que isso aqui vai me trazer um filme inteiro, certo? E o filme é o quê? O filme é um map. Qual dos atributos eu quero desse map? Eu quero o título desse cara. Beleza? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o leading, que vai ser a minha imagem. Vou deixar o leading para o final. Um outro aqui que eu tenho, vou deixar o leading para o final também, porque ele vai ser o maior de todos. Tá? Tem um outro aqui que eu tenho que é o subtitle. Subtitle. O subtitle, eu vou colocar o year. Vocês podem colocar o que vocês quiserem aí, beleza? E por último é o leading. O leading vai ser a imagem. Então, nessa imagem aqui, eu quero usar uma imagem que ele está com a URL, né? Image from Internet. Deixa eu ver se eu consigo lembrar isso aqui. Image from Network. Opa, isso aqui mesmo. Image.network. E aqui, turma, tá vendo o que ele está esperando receber? Ó, o caminho. E é justamente o que a gente tem, né? A gente tem aqui ó, o endereço, né? Dessa imagem. Então a gente vai colocar aqui, ó. SRC não. Onde que está o caminho da imagem? Está no meu Movies. Só que aqui é o poster, se não me engano. O nome do atributo que está lá, certo? Stem poster. Beleza. Eu acho que é isso. Tem alguns atributos que eu posso colocar do tamanho aqui da imagem, mas vamos ver tudo no padrão, depois a gente altera algumas coisas. Se der algum problema, turma, a gente arruma aqui, não tem problema nenhum. Deixa eu dar o erro. Vamos lá. Dá um run e dá alt debug. Pelo jeito, esse cara aqui não é o que tá rodando aqui, né? Pera aí, deixa eu dar um stop aqui. Ah, tá vendo? Ainda tava abrindo. Eu estranhei, foi muito rápido. Vamos lá. Não tá fazendo nada, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Peraí. Onde faz a requisição? Traz pra cá. É estranho que ele nem trouxe nada aqui da lista, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo descobrir. Bom, gente, eu ia começar a fazer um debug aqui, mas eu desci o código, nem fiz o debug ainda, nem sei se é esse o erro. Mas vamos fazer junto, vai o processo de achar erro. Às vezes eu quero ficar poupando vocês, mas é bom, né? Que vocês também vão acostumando. Eu já percebi um erro aqui mesmo antes de fazer o debug, que eu vi se anymore é igual a true, né? Mas o anymore não é uma variável do tipo booleana, né? Ele está retornando um texto. E aí, inclusive, deixa eu ver se esse texto é maiúsculo ou minúsculo que ele retorna. Maiúsculo tem que ser igualzinho aqui, né? Deve ter algum método ignore case aqui do tipo. Mas vamos lá. Se esse aqui não funcionar, aí eu faço um debug para a gente ver o que está acontecendo. Expect value not type string. Vamos ver onde que está dando esse erro aqui. Linha 41. Linha 41.
Nossa, na linha 40. O list tile, ele tá falando que é uma string. Muito estranho, né? Vou dar um restart aqui por desencargo. Ele basicamente falou que o list tile é uma string. Estranho, né? Pelo menos foi isso que eu entendi lá que eu queria. Tá, vou ter que pausar, turma, pra achar esse erro aqui, não vai ter jeito não. Gente, descobri aqui, na verdade, o erro não é na linha 41. Olha como confundiu, né? Ó, na linha 41, essa linha aqui. Então, isso aqui é um widget, beleza? E aí, tava falando que tava esperando que ele recebeu um string. Eu falei, como, né? Isso aqui é um int, como isso aqui é um string? Na verdade, o erro tá aqui, ó. O título, sim, ele tá esperando receber uma string. E como esse cara aqui eu coloquei var, né? Ele ficou lá dynamic, então ele não sabe qual que é o tipo, então ele não deu erro em tempo de compilação. Então, aqui, ó, ele tá esperando receber um widget. Então, eu vou passar aqui um text, e esse text vem pra cá. Mas sacanagem, né? A linha lá tá errado do erro. Por azar, ainda fazia sentido, né? Então, beleza. Vamos testar isso aqui de novo. Funcionou bonitinho. Legal? Professor, o tamanho aqui tá pequeno, né? Não quero mexer. Não vamos fazer isso agora. Essa loja deve estar ficando super grande, tá? Então, esse negócio da lista foi só para vocês verem a API funcionando. O foco dessa aula era a API. Depois a gente trabalha com lista, a gente coloca uns, né, a parte para fazer, deixar ele flutuando, deixar mais bonitinha, como se fosse um card aqui, né? Dá pra gente deixar muito mais bonito esse design. Mas os conceitos principais estão aqui. Beleza? Fora, turma, que o design é mais fácil você pedir lá para uma IA fazer um design, ele se vira muito melhor do que se der um errinho aqui, dependendo do errinho, cara, o chat lá, os IAs não conseguem resolver. Você fala assim, por que tá dando erro? Ele vai tentar 10 vezes, eu sei porque eu já passei por isso, e ele não resolve. Então vamos entender melhor os conceitos, depois a gente se preocupa aqui com o design. Está funcionando bonitinho, né? Vamos tentar colocar nada que existe. Lembra que a gente fez que para ficar a lista vazia, toda vez que ele não encontrava o resultado lá fosse falso, a lista ficava vazia. Quando ele acha alguém, ele traz. Então dá depois para a gente tratar essa imagem aqui também, ficar alguma coisa mais bonitinha. Mas por enquanto é isso, tá bom? Antes de terminar, falando ainda em erro, eu quero mostrar uma coisa legal para vocês. Vamos ver aqui o seguinte. Vamos supor aqui, se eu lhe pegar um nulo. Estou tentando simular um erro aqui, tá, turma? Vamos supor que eu tenha colocado errado aqui. Isso aqui vai ser nulo. Deixa eu ver se ele vai aparecer nulo, se ele vai travar no aplicativo. Beleza, né? É que esse erro foi fácil de achar. Tem alguns errinhos, turma, que são mais complicados, né? Isso aqui era só ir na linha lá, ele ia achar fácil esse erro, né? Ele tentou encontrar uma string, mas estava nulo. Deixa eu ver se consigo simular um erro mais difícil da gente descobrir. Bom, se, turma, vocês estiverem executando em modo debug e estiver dando uns erros estranhos, esquece esse modo debug, tá? Roda ele em without debug. Por quê?
quando você está usando os processos assíncronos, às vezes em modo debug ele fica meio carregado, fica meio que demorado, né? E aí pode dar um comportamento meio esquisito na hora de rodar. Então, se estiver dando um errinho, roda sem debug, que ele vai te mostrar o erro mais fácil, dizendo especificamente onde que está o erro, a linha que está o erro, e vocês vão descobrir qual que é o problema. Tudo bem? Beleza? Então, gente, espero que tenha ficado claro esses conceitos de acesso à API. A gente colocou em prática também as coisas de Future e Async, né? Colocando tudo bem bonitinho. A aula deve ter ficado bem grande, eu vou ver quando agora eu editar. Mas é isso aí, tá? Então depois a gente faz as nossas próprias APIs. Por enquanto a gente só consumiu as do filme. Beleza? Valeu, até mais.